Bom, continuando agora, né, vamos montar o nosso layout, que é o layout referente à adição da transação. Essa é a última parte que nós temos aqui no nosso layout, onde nós vamos colocar um texto, nós vamos criar um grupo para armazenar um botão para adicionar uma nova transação, para realizar a pesquisa e para ordenar. E nós vamos colocar uma tabela, onde essa tabela vai conter as informações referentes a cada uma das transações, inclusive as ações. Tudo bem? Então, essa é praticamente uma das últimas etapas da questão do design, né? Lembrando que essa parte de montagem de layout, de posicionar os componentes, é a parte mais demorada que nós temos aqui na plataforma. Depois, para trabalhar com os dados, é mais tranquilo. Tudo bem? Então, vamos lá continuar o nosso desenvolvimento. Então, vamos lá. Deixa eu só recolher os elementos aqui ao lado e vou criar um novo grupo aqui em Containers. Aqui, então, temos um novo grupo. Esse grupo vai ser chamado de transações. Pessoal, então, para a montagem do layout, é sempre interessante a gente utilizar esses grupos, né, para que a gente possa organizar melhor os componentes na tela. Então, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser inserir um texto. Então, está aqui o nosso texto. Agora está dentro do grupo. Só vou expandir aqui para vocês visualizarem. Esse texto, eu vou clicar sobre ele e colocar como transações. Na sequência, nós vamos definir aqui um tamanho específico para ele, né, que seria para manter o padrão com os outros anteriores, vou colocar como negrito e fonte aqui 18. Beleza. E lembrando que para esses elementos que estão aqui à esquerda, esses títulos que estão à esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquela margem de 20 pixels, tudo bem? Para manter aqui a consistência e o padrão. Então, vou vir aqui em Layout, Left, que é a esquerda, 20 pixels. Beleza, então aqui, até o momento está tranquilo. Na sequência, eu vou conferir como que está o container layout do nosso grupo de transações. Então, está como coluna. Isso significa que eu vou colocar um elemento abaixo do outro, de forma vertical, como nós já mencionamos. E, na sequência, eu vou criar essa parte aqui, que é onde nós temos esse grupo com os botões de adicionar, pesquisa e ordenação. Então, para isso, eu vou criar um novo grupo, porque dessa forma eu vou mudar um pouco como estarão dispostos os componentes na interface. Então, por exemplo, da maneira que está aqui, a gente está colocando um elemento abaixo do outro. Mas esse aqui eu quero mudar, eu quero colocar um ao lado do outro. Então, para isso, eu vou criar um novo grupo, que vai ser o grupo de adicionar e pesquisar pelas transações. Então, ó, vamos lá. Vou vir aqui em Container, Group, vou colocar ele aqui abaixo do texto Transações. Então, entrou aqui como grupo O, vou renomear para Adicionar e Pesquisar. Beleza. Vou clicar sobre ele aqui e vou alterar o layout, Container Layout, para o quê? Para Row. Certo? Beleza. Agora eu posso vir aqui e adicionar os demais componentes. Por que eu posso fazer isso? Ó? Todos os componentes que eu colocar aqui dentro desse adicionar e pesquisar, ó, então nós temos aqui o nosso botão. Vou vir aqui em Input Forms e vou procurar pelo Search Box. Vou colocar ele aqui abaixo do box, tá vendo que abaixo do botão. Tá vendo que o que acontece aqui? Como a gente definiu o layout como row, ele vai ficar um ao lado do outro. E por fim, eu vou buscar pela nossa lista suspensa, que é o drop-down, e vou também adicionar aqui ao nosso grupo. Então, beleza. Então, os 3 elementos já estão aqui na tela. Como característica, pessoal, eu não quero deixar esse grupo logo abaixo aqui, alinhado à esquerda, mas sim à direita. Então, como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em Adicionar e Pesquisar, que é o nosso grupo, Layout, e em Container Alignments aqui, eu vou colocar para o quê?
right aligned, ou seja, alinhamento à direita. Beleza. Para não ficar todos os elementos colados um com o outro, eu vou colocar um gap, que é um espaço. Apply gap, nesse caso aqui, na coluna. Por aqui uns 20. Vou deixar 30 para ver como que vai ficar. E aqui, em Edit Me, eu vou alterar. Ele não vai ter um texto específico, eu só quero colocar um ícone. Então, button type, icon, e aqui eu posso escolher o meu ícone. Vou colocar como add, então aparece aqui o maisinho. Então, já coloco ele nessas configurações. Bom, vamos agora ajustar as propriedades do botão. Aqui nós temos o tamanho do ícone. E aqui nós temos o layout. Eu já vou manter mais ou menos essa característica, né, 60, só vou aumentar aqui um pouquinho para 48. Como característica, eu vou pedir para que ele fique alinhado, em alinhamento vertical. E acredito que para o botão esteja ok. Agora, vindo aqui no Search Box, que é o nosso campo de pesquisa, vou clicar sobre ele. Vou ajustar a questão do layout. Então, repare que aqui ele já está por 250 por 48, então a altura aqui está do mesmo tamanho, né, do botão. Então, vou manter nessas características. E vou centralizar apenas o componente na vertical. E por fim aqui, nós vamos ter o nosso drop-down list, drop-down A, que seria a nossa lista suspensa. Aqui também não vou mexer, porque ele já está com o tamanho padronizado em relação aos outros, mas se não estivesse, basta alterar. Aí, o ideal, pessoal, é que vocês mantenham pelo menos a altura dos componentes, né, da mesma altura, para que eles fiquem aí do mesmo tamanho, digamos assim, né, principalmente com relação à altura. Bom, aqui é a mesma coisa, vou pedir para centralizar o componente, e acredito que aqui já esteja tudo ok. Uma coisa, né, só para a gente não deixar esse drop-down colado aqui à direita, eu vou simplesmente adicionar um novo grupo, só que esse grupo ele vai ser vazio, apenas dando um espaçamento, assim como a gente viu lá no início, quando a gente fez o header. Se vocês quiserem deixar assim, pode deixar, não tem problema, isso é só apenas uma característica que eu estou adicionando. Então vamos lá, vou adicionar um novo grupo, então vamos lá em Containers, Group, e vou colocar ele aqui abaixo do drop-down. Grupo P. Esse meu grupo, ele vai ser aqui fixo. E eu vou querer colocar aqui 20 pixels. Centralizar ele aqui. Não tem necessidade, mas eu vou colocar aqui. E só ver como que vai ficar. Eu vou deixar 30 para manter o mesmo padrão, mas eu quero ver como que vai ficar na tela. Vamos ver. Ah, tá. Beleza. Só vou ajustar aqui com relação ao tamanho, né, com a mesma coisa que a gente já fez aqui nos anteriores. Então, vamos lá. O nosso grupo transações, eu vou jogar ele aqui para a forma centralizada, né? Então, horizontal alignment centralizado. E aqui, a referência com relação à largura, ele está como 40, eu vou colocar como 320. E o max width é 1080p. Seguindo aí o padrão que a gente está utilizando. Deixa eu só atualizar aqui a página. Ah, beleza. Então ele já está aqui padronizado. Vou deixar dessa maneira mesmo. Né? Acredito que se a gente colocar 20, pode ser que fique mais interessante. Então, ó, vou vir aqui em adicionar e pesquisar, que é o nosso grupo. Vou reduzir o gap da coluna para 20. Vou clicar no nosso grupo P, que a gente colocou aqui, e vou colocar como 20. Vamos vir aqui dar uma olhada. Aí, ó, mais interessante. Vou deixar dessa forma. Tudo bem? E agora a gente vai adicionar a nossa tabela. Então agora a gente vai ver aqui nesse novo componente, que é o table. Esse table ele facilita a entrada de dados e ele já tem uma ideia de repetição entre as linhas. Ou seja, para cada nova linha que eu tiver um dado, ele vai replicar tudo que eu fizer naquela linha, na primeira linha.
né, para a gente ter essa característica básica, né, como nós temos aqui. Então, qual que é a ideia? Nós vamos preencher apenas a primeira linha, colocando os componentes que nós queremos que apareça na tela. Então, eu vou colocar aqui os ícones, vou colocar ó, texto, 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 texto e os botões. Aí, para cada novo item do banco de dados, ele vai replicar todos esses componentes para cada informação que eu tiver puxando do banco de dados. Então, ele tem essa ideia de um grupo repetidor. Tudo bem? Obviamente que cada uma dessas linhas vão manipular apenas um registro específico. Então, vamos lá. Vou pegar a tabela e vou inseri-la aqui embaixo. Repare que ela está fora aqui do nosso grupo das transações, então eu vou vir aqui e arrastá-la para dentro. Beleza. Bom, agora a gente vai fazer o posicionamento dessa tabela. Então, repare aqui que o tamanho dela está mais ou menos pré-determinado. Eu vou dar um espaçamento aqui, para não ficar colado. Eu vou colocar uma margem de 20, igual a gente fez ali em cima. Beleza. Na sequência, eu vou também dar um espaçamento no topo para não ficar tão junto com relação aos botões que a gente colocou ali em cima, né, que seria o adicionar, o de pesquisar. Então, eu coloquei também 20 pixels no margem top, que é o topo. E agora a gente vai adicionando as colunas que irão compor essa nossa tabela. Vou vir aqui e vou adicionar coluna para a direita. Botão direito, clico aqui sobre a coluna D, adicionar a coluna para a direita. Está vendo aqui que ele vai adicionar. Vou adicionar mais uma coluna, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma. Aí. Na parte aqui do layout, eu vou centralizar essa coluna. Vou manter aqui o 1080p. Vou tirar esse Fit to Content para ela ocupar todo o espaço. A mesma coisa aqui do Height. E agora a gente já tem uma disposição melhor aqui dos nossos componentes. Repare que aqui, né, ele aparece para nós como coluna 0. E esse coluna 1, linha 0. E a linha 1 ele tem esse infinito. Aqui nessa linha 0, nós vamos colocar o cabeçalho da nossa tabela. Deixa eu só tirar aqui o... Então, ó, repare que aqui, pessoal, nós vamos colocar o cabeçalho nessa primeira linha. Nós vamos colocar o cabeçalho da nossa tabela. Que seriam essas informações, ó, situação, data, descrição, categoria, tipo, valor, ações. E depois, nessa linha de baixo, que é a primeira linha, nós vamos colocar todos os componentes utilizados para exibição de cada uma das transações. Então, repare que tudo que eu colocar aqui nessa primeira linha vão ser repetidos para as demais, tantos quantos forem os dados que eu puxar do banco de dados.